a gente dá essa panorâmica aqui nesse ambiente seco, tudo queimado pela luz do sol, é o calor. E sabemos que aqui não existe um alimento sequer para um animal. E aí esse animal inclui nós, seres humanos. O que é que a gente ia comer num ambiente desse? Nada. E os animais, os outros animais, os animais irracionais, não tem flor para a abelha tirar o néctar da flor, não tem folhas, não tem plantas vivas para o animal herbívoro comer. E aí a gente já afirmou no vídeo anterior, e é bom insistir, que nós estamos vivendo um momento de mudança climática que já está se intensificando a partir do século XXI. E o fato é que as práticas de produção de alimentos que o homem usava aqui, que era desmatar e plantar sua lavoura, não funciona mais, porque o aquecimento global faz com que a água da chuva no solo fuja 3,5 litros de água por dia, por metro quadrado ao dia, ou seja, todo dia foge o equivalente a 3,5 milímetros de chuva. Todo dia, e isso do solo. E todos os outros corpos, como os corpos dos animais, corpos de vegetais, corpos de água, que é o açude, a reserva, todos estão perdendo o dobro da água que perderia há 100 anos atrás. E o fato é que nós estamos vivendo um momento de uma mudança climática e nós estamos vivendo, por exemplo, a COP30, que é um movimento para se buscar a forma de se adaptar ao clima, à nova mudança climática, e o Brasil propôs criar um fundo para restaurar ou para evitar que as florestas desapareçam, as florestas que a gente diz que é nos países tropicais. E aqui é o Brasil, e essa floresta aqui existiu sim, uma floresta de grande porte, como por exemplo, umburama, angi, caroeira, feijão bravo, mororó, mulungu, cumaru, árvores de grande porte existiu aqui nessa área, porque aqui é cerrado, é o verdadeiro cerrado brasileiro. Existia até 3 plantas por metro quadrado, a nível de árvore e arbustos. Então existia aqui pelo menos 200 espécies de árvores e arbustos que não existem mais. Nós estamos vendo ainda algumas copas por aqui que é exclusivamente 2 plantas. É o juazeiro, que o homem deixava para poder fazer sombra para o gado nessa época do verão seco, e agora já não faz mais, porque o juazeiro está passando mais tempo desfolhado do que com folha, já por conta dessa mudança climática. E as juremas, que a gente vê que praticamente não faz sombra. Metade das juremas estão sem folhas. E nesse caso, se não existe folha, não existe alimento para o gado. Alguns animais podem comer as folhas do juazeiro, podem comer as folhas da jurema, não é o caso não é o caso do gado bovino. Mas aí a gente sabe que uma planta ajuda a outra. E aí quando a gente chega, isso aqui tudo desmatado, sem plantas, e de repente a gente chega aqui debaixo desse juazeiro e encontra essa grande concentração de cactos. Aqui nós estamos vendo 2 tipos de cacto, que é o facheiro, que é repleto de espinhos, e o cardeiro, que tem cerca de 4 auréolas ao redor do seu corpo, onde estão disponibilizados os espinhos. É uma planta que tem menos espinhos. Mas a gente vê essa concentração de cactos aqui, enquanto que o resto do ambiente tudo desprovido dessas plantas. Vamos explicar então, para que o homem não fique pensando que aqui existe alguma coisa extraordinária. Não. Aqui, esse juazeiro, durante a noite, é dormida de pássaros. E os pássaros comem a semente, tanto do facheiro quanto do cardeiro. 2 tipos de cactos. Então elas comem as sementes que nós sabemos que é uma planta, essas 2 plantas botam um fruto saborosíssimo,
que todos os animais, inclusive os animais carnívoros, comem a fruta do cardeiro e do facheiro, de preferência do cardeiro, porque é uma planta, é uma fruta muito mais atrativa pela cor e maior, tem mais massa, tem mais alimento. Então os pássaros comem, todos eles, os pássaros daqui e as aves também, como a sariema, eles comem o fruto do cardeiro. E aí esses pássaros vinham dormir aqui nos galhos do juazeiro à noite, defecavam as sementes e aí as sementes se reproduziram. Então está aqui justificado porque essa grande concentração de cactos aqui junto do juazeiro. Se a gente vai dizer que um está beneficiando o outro, nós não temos convicção total, mas com certeza nenhum mal uma planta dessa pode fazer a outra, nenhum mal. Então, por não fazer o mal, faz o bem. Então a gente pode garantir aqui que nessa informação nós mostramos por que essa grande concentração de cactos aqui debaixo do juazeiro. E aí a gente completou a nossa explicação dizendo que mal nenhum faz uma planta a outra planta. E então se não faz mal, é benefício. E aí a gente sabe que esse benefício é, por exemplo, a sombra que o juazeiro proporciona por algum tempo no cardeiro, nos cactos, e eles não têm tanto sacrifício de buscar proteção para diminuir a evaporação. Então na sombra a planta vai evaporar menos. Então nesse caso aqui, um benefício foi citado aqui de uma planta sobre a outra. Então nós estamos muito preocupados aqui porque nós somos seres racionais e o homem tem que buscar a forma de se adaptar às mudanças climáticas que existem na Terra. E 16 espécies de hominídeos humanos já desapareceram da Terra por falta de adaptabilidade, por não ter capacidade intelectual de criar mecanismos para se adaptar às mudanças climáticas naturais, já que elas são necessárias porque o clima é dinâmico. A cada instante nós temos uma diferença de valores nos elementos do clima, como por exemplo luz solar. Nós temos a noite que ela não existe, não está aqui, e aí toda a vida que que está no ambiente vai ter que se adaptar a essa mudança de que a noite não tem luz solar e a planta não vai processar, por exemplo, a fotossíntese, não vai produzir a clorofila. Então a planta está adaptada para viver nessa mudança de noite e dia. Mas não só é isso, até a temperatura do sol, a gente sabe que ela é diferente a cada hora, ou talvez a cada minuto nós temos uma temperatura diferente. E a vida tem que se adaptar a isso, mas muitas vezes essa mudança é drástica pela própria natureza. A natureza então tem que criar um mecanismo de adaptabilidade, e a vida foi feita dessa forma. Quer dizer que durante 4,6 bilhões de anos da vida da Terra, em pelo menos 1 bilhão e 100 milhões de anos, não existia planta. E a gente sabe que se não existia planta, também não existia animais. A gente sabe que a vida foi criada na água no estado gasoso. E a gente tem não só essa explicação dentro da ciência humana, ou seja, da civilização humana que criou mecanismo de estudar essa situação, mas até na Bíblia. E existe na Bíblia o capítulo 2, versículo 5 do Gênesis, que é a criação, que é o primeiro livro da Bíblia, citando que não tinha planta na terra porque não tinha chuva. Então a gente vê que a relação entre a água, no caso a chuva é a água no estado líquido, a relação entre a água e a vida ela é fundamental. Então foi criado a vida no estado gasoso, que são os micro-organismos, mas as plantas e os animais só podem ser criados e mantidos na água no estado líquido. E hoje nós temos no mar
água salgada, que é no estado líquido, só que aquela água, toda a água da terra veio de um regime de chuvas. Então aquela água já foi água doce, porque a água é salgada lá no mar é por conta do sal da terra, do cloreto de sódio e outros sais. Não é, a água não vem salgada, a água da chuva vem água sem sal, insípida, incolor, inodora, cristalina. E aí quando ela bate no chão, ela vai adquirir vários elementos do chão, porque a água é solvente e substrato da natureza, e vai juntar numa molécula dezenas de elementos químicos, físicos, orgânicos. Imagina quanto de matéria orgânica não tem dissolvida nessa água que está totalmente verde, por conta da quantidade de água que existe aí. E esse animal a gente está vendo ainda até meio gordo. Ele veio para junto da água, não só na busca de água para beber, que é água doce. Nós somos seres vivos de água doce, e aí é o único espaço onde existe essa água aqui num raio de 40 quilômetros, e por isso todo o gado está aqui junto, já porque já está na hora de beber água, porque está com sede. Mas veja o que é que ele vai beber, que líquido ele vai beber aqui. Nós estamos andando aqui na parede do açude. Tem até o Tetel, o TU reclamando ali, porque nós estamos caminhando por aqui. E ele acha que nós somos o único animal que está prejudicando a vida deles aqui, porque já estão acostumados com o gado bovino aí. Então nós estamos chegando aqui numa fonte de água. Mas a gente vê de longe que é verdadeiramente poluída, contaminada. E é tanto que na beira d'água não nasce nem plantas. À medida que essa água ia secando, essa represa ia recuando, era para estar nascendo plantas verdes aqui no chão molhado. Mas falta sementes? Não sabemos, mas o fato é que a gente vê pela cor que isso aí tudo é algas na água. Ela está realmente contaminada, poluída, e assim não nasce plantas, e assim as sementes não germinam. Aqui algumas sementes germinaram, nascendo umas plantas verdes aqui na beira d'água, mas certamente são plantas adaptadas à nova situação, a essa água que a gente diz que não é água, é água no estado lixo. E o fato é que a gente vê que o homem ainda está num estágio totalmente inadaptado para continuar com essa mudança climática que a gente sabe que está acontecendo. Então não é mais jeito de se captar e armazenar água da chuva no Nordeste, por conta da perda que pode chegar a 2 centímetros de lâmina d'água por dia na represa. E a gente vê que quando a água bateu no chão virou lixo, adquiriu elementos físicos, químicos e orgânicos. A gente sabe que a quantidade de fezes que tem dissolvido aí é extraordinária, porque o gado está sempre vindo aqui e na hora de beber a água ele também está fazendo as suas outras necessidades fisiológicas, no caso defecar, urinar. Então não pode se dizer que isso aí é água de se beber, nem para o animal, quanto mais para o ser humano. E não existe tratamento que possa transformar esse lixo em água potável. Então já não é mais uma forma, o barreiro, o açude, captar e armazenar água no chão, a céu aberto. Nessa situação climática é suicídio. Não tem como continuar fazendo esse tipo de extravagância. Ele tinha que buscar, com sua tecnologia, forma de captar essa água, tal qual vem da nuvem, e armazenar essa água sem perda, sem fuga, sem contaminação. E nós até falamos no outro vídeo que uma forma de armazenar a água não tão pura, mas pelo menos com segurança para ela não fugir, no caso do sertão, é armazenar água na camada de areia. Ou seja, criar barragens subterrâneas, que são paredes transversais feitas na calha de areia do rio, porque a água no rio do sertão ela não evapora dentro da camada de areia. E o que ela acontece é que ela vai fluindo por dentro da camada de areia por gravidade. Então criando-se barragens subterrâneas transversais, digamos a cada 200 metros de extensão do rio, fazer uma parede de terra da altura, dentro da parede, dentro da areia, da altura da parede de terra, para que aquela água não flua por dentro da camada de areia por gravidade, como é comum.
Então o homem que desapareceu da terra, aí são 16 espécies, ele não tinha essa capacidade. O homem hoje ainda está na dúvida o que fazer para captar e armazenar água da chuva, se aqui chove no máximo 4 meses por ano. Então nós temos 12 meses no ano e a água e a vida precisa de água todos os dias. Por que não dizer a todo instante?